Eu sei que você já sabe da importância de se utilizar o storytelling para reter a atenção da sua audiência. Mas afinal, como fazer isso através dos stories? É isso que eu te explico nesse vídeo. Storytelling nada mais é do que o poder de contar histórias. Falando sobre storytelling para vendas de produtos ou serviços, o que retém mais a sua atenção? Contar histórias e gerar emoções e senso de curiosidade através das suas histórias, ou apenas mostrar uma lista de atributos que o seu produto e o seu serviço possuem? Para a gente entender como isso funciona, a gente precisa olhar e analisar o comportamento de consumo das pessoas aqui no digital. Antes, as pessoas retinham a sua atenção, elas tinham como forma de entretenimento a TV. E hoje, essa fonte de entretenimento se dá através do celular. Eu tenho certeza que você não utiliza suas redes sociais como uma fonte de busca direta para venda. Eu tenho certeza que você não abre seu celular e fala, hoje eu vou procurar alguma coisa para eu comprar. Não. E assim como você não utiliza suas redes sociais como busca de fonte direta para venda, os seus seguidores também não. Olhando para uma narrativa de story, você precisa aprender a contar essas histórias e a mostrar esses atributos que o seu serviço e o seu produto oferecem através de histórias e narrativas que retêm a atenção da sua audiência e não de forma massiva como uma venda direta. Sabe como você vai fazer isso? Com conexão. Eu sei que quando você abre os stories, você vê geralmente uma sequência e um padrão repetitivo. Seja um story de café, uma foto na academia, um look do dia, pessoas se arrumando. Isso acontece porque geralmente essas pessoas estão usando do padrão de repetição para reforçar elementos e símbolos da sua marca, seja pessoal ou corporativa, na mente das pessoas. Afinal, quando você mostra o seu produto, inserindo ele na sua rotina e no seu dia a dia, além de postar somente uma foto ou um vídeo com a descrição de compre agora, você consegue gerar uma conexão muito maior com a sua audiência. Quando o cliente sente essa conexão com você, com a sua marca e com aquilo que você está mostrando, a tendência dele é comprar de você. Isso porque o cliente deseja estar associado à sua marca. Quer um exemplo? Quando você vai comprar uma roupa. Geralmente a nossa tendência atual é abrir as redes sociais e procurar pela loja. Se você se depara automaticamente com um feed, com fotos ou vídeos de forma de catálogo, e o que eu quero dizer com isso? Com fotos de modelo, com fotos somente do produto, fica muito mais difícil do cliente se identificar e enxergar aquela roupa, aquele sapato, aquele acessório no corpo dela. Isso porque ela tá vendo somente a foto isolada ou somente a foto em um corpo que não condiz com o corpo dela. Quem nunca foi, gostou da peça, comprou, experimentou e se decepcionou? Eu sei que você já passou por isso porque eu também já passei. Aí você vira pra mim e fala, tá bom, Kátia, eu já entendi que eu preciso investir em storytelling, mas eu não sei nem como fazer isso. Calma, boss, calma que a gente já vai chegar lá. O primeiro erro que eu vejo que muita gente comete é postar somente uma foto e um vídeo sem contextualizar a sua audiência sobre o que está acontecendo. As histórias, elas precisam de um início, de um meio e de um fim. Pensa em um filme ou uma série. Você não joga ali uma cena aleatória sem nenhum contexto, ou se você vê alguma cena aleatória sem esse contexto do que está acontecendo, você se pergunta, gente, mas o que está acontecendo? Por que isso está aparecendo? E demora até você criar essa linha, essa construção para o seu público, para o público que está assistindo entender o porquê daquela cena ou por que aquilo está acontecendo. E isso, da mesma forma, acontece nos seus stories. Se você joga uma informação desconexa, sem nenhum contexto, somente uma foto ou um vídeo ali sem explicar o porquê, as pessoas vão olhar e não vão entender nada. Por isso, você precisa ser estratégico e intencional naquilo que você vai postar. Você pode olhar pra mim e falar, gente, mas eu tô arrasando, hoje eu postei 10 stories por dia. Mas isso não significa absolutamente nada se você não fizer isso com intencionalidade e com estratégia. O segundo ponto que eu trago é criar esta rotina e criar este ritual de marca. Por exemplo, eu tenho uma cliente que tem uma loja de acessórios e todos os dias, como ritual da marca dela, o primeiro story dela é ela se arrumando e colocando os seus acessórios do dia. Eu sei que pra quem não conhece pode parecer, ela só tá mostrando o seu lookinho. Mas não, boss, isso é extremamente intencional. Ela tá mostrando, tá reforçando os elementos da sua marca, os seus atributos, mostrando formas diferentes da composição daquilo que ela vende e fazendo uma venda indireta.
Mas se atentem que criar uma rotina, criar um ritual de marca é diferente de mostrar as mesmas coisas com monotonia todos os dias. Eu não tô falando aqui para você criar um roteiro e seguir ele todos os dias. As pessoas, elas precisam entender o que vai acontecer no seu perfil, elas precisam entender o que elas vão ver, e isso pode ser uma caixinha de perguntas, pode ser você mostrando o seu café, mostrando o seu exercício, não importa. Mas as pessoas precisam de elementos em que elas vejam e elas falam, eu preciso assistir isso. Quando você posta ali com monotonia, você vai gerar no inconsciente das pessoas que elas não precisam assistir os seus stories. Afinal, elas vão ver as mesmas coisas todos os dias. E eu tenho certeza que é isso que você não quer. O terceiro ponto, e nada óbvio, é o quê? Contar a sua história. Quando você conta a sua história, você também está contando o seu porquê. E isso reforça os valores da sua marca. E quando eu falo de contar a sua história, você pode contar a história do seu negócio, a história da sua marca, uma história de superação. Mas esses três elementos que eu trouxe, eles são elementos macro da sua história. Algo que eu quero pontuar aqui é contar recortes que aconteceram nesse desenvolvimento. Aquela vez que você recebeu um não e doeu. Quando você foi demitido por um cliente, uma vez que quase deu errado, mas você fez do limão uma limonada. E aqui eu quero deixar uma dica do que retém muita atenção. É você falar sobre a sua primeira vez. Calma que não é nada disso aí que você tá pensando. É aquela primeira vez que você pagou uma conta com dinheiro suado do seu trabalho. A primeira vez que você recebeu um feedback maravilhoso que você não esperava. A primeira vez que o seu produto, o seu serviço transformou a vida de uma cliente. Esses elementos, eles geram muita conexão. Você mostra uma história de superação e mostra como você transformou do limão uma limonada. Eu sei que eu já joguei aqui muitas informações, então vamos recapitular um pouquinho do que eu já disse por aqui. Quais são as formas de storytelling que eu já mencionei até agora? Contextualizar a sua audiência, mostrar recortes da sua história, mostrar o seu produto ou o seu serviço inserido na sua rotina, ser claro e objetivo. E por fim, mas não menos importante, é você ser fiel à sua história. E o que eu quero dizer com isso? Conte a sua história da sua maneira. Eu percebo que muitas pessoas querem padronizar a forma como você deve falar, como você deve agir, como você deve gesticular, e ela acaba se perdendo em um próprio personagem que ela criou e se moldam a trejeitos, a elementos que não condizem com quem ela é e com a história que ela quer contar. Então essas foram as dicas que eu quis trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas te auxiliem na construção do seu próprio storytelling. E se você gostou dessas dicas, você já sabe. Deixe o seu like, faça um comentário. Se você ama conteúdos do universo digital e você ainda não se inscreveu e ainda não me segue nas minhas redes sociais, você já sabe o que fazer. Um beijo e até o próximo vídeo.